Olá, trazer a paz de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em Apocalipse 21, capítulo 4 a seguir. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras, aleluia, são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornificadores, e aos feiticeiros e aos idólatras, e todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes, a paz de Deus é fiel e verdadeira. Nós temos aqui a palavra do Senhor, onde João teve o discernimento, que diz que o Senhor limpará toda lágrima. Começamos no versículo 4. E não haverá mais morte, oh glória, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Queridos ouvintes, os efeitos do pecado, tais como a tristeza, a dor e a mágoa e a morte, como está em Gênesis 3 e Romanos 5:12, Isaías 35:10, já se foram para sempre. Porque as coisas más do primeiro céu e da primeira terra foram-se completamente. Os crentes apenas se lembrarão das coisas santas que vale a pena ter na memória. De certo não se lembrarão do que lhe causaram tristeza. Oh, glórias a Deus. Está lá em Isaías 65:17. E aí o Senhor, Ele nos diz no versículo 7, quem vencer dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Irmãos, quem declara isso é o próprio Deus, que quem herdará as bênçãos do novo céu e da nova terra são aqueles que perseveraram fielmente como vencedores em Cristo. Glórias a Deus. Porque João, no capítulo 2, disse: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. É o nosso Deus que limpará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque o nosso Deus estará conosco. Mas, para quem está vivendo no pecado e na iniquidade, será lançado no lago de fogo. O Senhor nos dá 8 classes de pessoas que terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. O próprio Senhor diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornificadores, aos feiticeiros, aos idólatras, e os mentirosos,
esses não cabem no reino de Deus. Eu vejo pessoas aí no pecado, dizendo que Deus só quer o coração, que Deus é amor. Essas pessoas não querem obedecer os mandamentos do Senhor, querem viver nos seus prazeres carnais. E o Senhor fala que os tímidos são os que temem a desaprovação e as ameaças do povo, a ponto de darem menos valor à lealdade a Cristo e à verdade à sua palavra. A sua segurança e status pessoal em relação aos outros vale mais para eles, irmãos, do que a fidelidade a Cristo. Entre os tais estão os crentes acomodados, que desistem da luta espiritual e se deixam vencer, irmãos. A própria Bíblia nos adverte lá em 2 Timóteo 2, 12, versículo 12, versículo 13. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O Pai do Senhor nos diz que entre os incrédulos estão incluídos os que já foram crentes em Cristo, mas que foram vencidos por vários pecados, como já citados. Não adianta ser crente em Cristo e viver praticando as iniquidades e as abominações para Deus, irmãos. Há igrejas hoje que anuncia que é possível alguém ser a um só tempo verdadeiro filho de Deus e também imoral, também sujo, ser mentiroso, ser adúltero, ser homossexual e homicida. Essas pessoas estão contradizendo quanto às claras palavras de Deus registradas lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10, Gálatas 5, 19 até o 21 e Efésios 5, do 5 ao 7. Não adianta esses falsos pastores pregar o mundo, colocar o mundo dentro da igreja. Esses pastores finites, pastores que falam que a igreja tem que acompanhar o tempo. O nosso Senhor não mudou, a sua palavra não mudou, e nós temos que ser fiel e verdadeiro a Ele. E eu não posso te enganar. Está aí a paz de Deus. Ora vem, Senhor. Glórias a Deus.